A graça e a paz. Por favor, abra sua Bíblia aí em... Obrigado, Michel. Salmo 119. Nós vamos ministrar do versículo 1 até o último versículo. Quem não conhece Salmo 19, abriu lá e tomou um susto. Mas não vai ser todo o Salmo, não. Do versículo 30 até o versículo 38. O tema não é esse. Eu mandei para você esse daí, Raíssa. Então mandei errado. Salmo 119. Dá uma conferida aí se foi isso mesmo. Beleza. Diz assim o texto então, Salmo 119, a partir do verso 30, diz assim, só antes de você ler comigo, eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos falar sobre decisões. Então, preste atenção no que o Salmo fala sobre decisão. Escolhas, decisões. Decisões de quem anda com Deus. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos, e aí eu quero lembrar você que testemunhos, juízos, lei, fidelidade, está falando sobre obediência total à palavra de Deus. Então vamos começar de novo. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos eu me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Correrei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. E aí eu corrijo que me parece que no original está assim, esse é o sentido. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, pois me alegras ou me alegrarás o coração. Mas é mais provável que me alegras o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Novamente, a lei, a obediência. E os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela, nas veredas, ou na vereda, eu tenho prazer no decreto, na lei, nos mandamentos. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, aquilo que não tem sentido, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Então, a promessa de nos capacitar a obedecer os mandamentos é dada a todos aqueles que temem ao Senhor. Essa é a ideia aqui. Então, vamos orar. Senhor, nos ajuda a compreender a tua palavra. Nos ajuda a recebê-la, porque ela vem contra disposições naturais dentro de nós. Ela vem contra compreensões equivocadas dentro de nós. Ela vem contra opiniões nossas. E só o poder do teu Espírito para quebrar toda resistência dentro de nós e preparar o solo do nosso coração para receber a tua palavra. Então eu peço, nos ajuda a compreendê-la e muda a disposição do nosso coração em relação a ela, para obedecê-la em nome de Jesus. Amém. Então eu me propus a conversar com vocês sobre os significados profundos das decisões daqueles que andam com Deus. A vida cristã, ela nos coloca o tempo inteiro em encruzilhadas que nos chamam a tomar decisão, o tempo todo.
Não existe um momento na vida que você não é chamado para tomar decisão. O tempo todo. E algumas decisões nós tomamos conscientemente e outras inconscientemente. Sabe por quê? Porque quando você não toma uma decisão, você escolheu, você tomou uma decisão. Então, a gente está tomando decisão, mesmo quando a gente não faz intencionalmente, mesmo quando é uma decisão para regredir, para nos omitirmos, para negociarmos, você toma decisão. E tanto as decisões que a gente toma intencionalmente, quanto as decisões que nós tomamos sem muita consciência, elas têm desdobramentos profundos e radicais sobre a nossa vida. Se você escolhe, você vai enfrentar desdobramentos. Se você não escolhe, você vai enfrentar desdobramentos. E as Escrituras nos mostram, nos revelam, que as escolhas que nós fazemos, que não correspondem ao tipo de escolha que a Bíblia requer de nós, terão implicações para a nossa vida. Nós estamos o tempo inteiro na urgência de tomar decisão. Bom, este pequeno trecho do Salmo 119, que celebra a palavra de Deus, ele é um texto que deveria estar nos lábios de todo cristão. Ele não é um texto para não cristão. Ele é um texto para gente convertida. É um texto para gente que anda com Deus. É um texto para quem escolheu seguir a Jesus. Escolheu entre aspas, porque a Bíblia fala que quando você decidiu pensar em Deus, você só decidiu porque o Espírito Santo colocou no seu coração o desejo e inclinou você a pensar em Deus. Então, quando você escolheu, entre aspas, né? Ele te mobiliza, ele constrange você pelo seu amor a pensar nele. Mas esse é um texto para cristão. E todo cristão deveria ter consciência desse chamado. Todo cristão. Você deveria ter consciência de que você é chamado o tempo inteiro para tomar decisão. E se você não tomar decisão, você tomou decisão. E as duas coisas vão trazer implicações. Não tem jeito. E eu quero olhar com vocês quais são as implicações desse texto. A primeira, nossas decisões, elas são profundamente pensadas e planejadas. Toda decisão cristã, ela tem que ser pensada e planejada. E olha só o que o texto diz. Ele vai usar algumas palavras interessantes. Ó. Versículo 30, escolhi, decidi, ainda no versículo 30. No versículo 31, me apego. No versículo 32, percorrerei. Eu fui estudar essas palavras no hebraico. E essas palavras no hebraico, você pode pesquisar qualquer léxico e qualquer dicionário hebraico, até o site GPT, se ele for bom, ele vai dar para você lá o sentido dessas palavras. Elas implicam previsão, elas implicam planejamento, elas implicam consciência de um estilo de vida, elas implicam uma compreensão da escolha, do que você está escolhendo. Porque toda escolha cristã, ela precisa ter esse tipo de natureza. É uma escolha que a gente faz, que vai envolver ruptura, ação disruptiva, tensão, enfrentamento, conflitos de fé, contradições, vai trazer problemas e dores para a nossa vida. E você sabe que toda escolha tem dor. Toda escolha tem dor. Se você escolher servir o Senhor, você vai sofrer. Pode acreditar, você vai sofrer. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que você foi chamado para servir as pessoas. Quem acha que servir é uma coisa fácil? Servir é a coisa mais difícil que tem. E é a essência da vida cristã, é o serviço. Então, para a gente aprender a servir, a gente vai sofrer. Mas se você não aprender a servir, você vai sofrer também. Porque o oposto do serviço é o egocentrismo. Gente egocêntrica só traz dores para si e para aqueles do seu entorno. É assim. Então, escolhendo, você vai sofrer. Não escolhendo servir a Deus, você vai sofrer. O problema é que a dor
da escolha sábia do cristão, traz um sofrimento que gera vida. A escolha ou não escolha que você faz em relação aos mandamentos vai trazer dor e vai trazer uma dor que gera morte. Ou seja, os desdobramentos das escolhas são radical e absolutamente diferentes. Então você foi chamado para escolher, e se você não escolhe, você escolhe. Você quer ver um exemplo? Você sabe que eu fui encontrado por Jesus com 20 anos de idade, e eu passei 10 anos sem estudar por causa das dores da minha vida, dos problemas. Eu já contei isso aqui, acho que não contei em detalhes, mas já contei. Quando eu me conscientizei da minha condição, eu tive duas escolhas. Voltar a estudar e passar 15 anos da minha vida estudando, para poder, depois de 15 anos, tentar conseguir um emprego, uma situação que pudesse me trazer um pouco mais de tranquilidade em termos financeiros, para mim e para minha família. Mas eu poderia escolher não estudar. Correto? Então, se eu escolhesse não estudar, eu ia enfrentar dores violentas. Você já pensou, eu agora com 62 anos ainda, 60 anos ou 40 anos sem estudar? O que seria da minha vida? Olha o que as escolhas fazem na nossa vida. Eu me converti, eu estudei, fiz primário, ginásio, colegial, fiz faculdade, depois fiz faculdade de teologia, depois fiz faculdade de psicologia, escrevi 5 livros, estou querendo publicar um 6º, mas tudo isso foi por causa de escolhas. Graças a Deus eu fiz as escolhas certas. Né? Porque assim, o tempo para você vai passar. Não importa o que você vai escolher. Vai passar. Se você decidir ter uma profissão legal, estudar mais 5 anos, a partir de agora, daqui a 5 anos você está formado e você tem novas perspectivas. Se você não decidir, daqui a 5 anos você vai estar do jeito que você está aí. São escolhas. Escolhas. E o tempo passa. Né? O tempo passa. E aqui, eu quero ver com você que tipo de escolha que está implícita nessas palavras. Escolhi, decidi, me apego, eu corro. É mais ou menos o tipo de escolha, porque a palavra aparece lá em Deuteronômio, quando Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, o povo, te propus entre a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. É esse tipo de escolha. A escolha do Salmo é escolha entre a vida e a morte. É porque, na verdade, é isso mesmo, tá? Seguir a Jesus é escolha entre a vida e a morte. Não precisa ser necessariamente morte física, mas é morte. É morte. Quando você não escolhe as implicações de obedecer com todas as demandas da obediência que você foi capacitado, porque tem isso, tá? A palavra de Deus diz que Deus deu para você tudo que você precisa para obedecer. Então não tem justificativa de ninguém. Eu não vou. Não tem. Deus te deu, Deus te capacitou. Porque Deus seria injusto. Deus seria injusto se Ele chamasse você para fazer uma coisa que você não consegue fazer, porque eu não consigo fazer isso aqui, e não te capacitasse a fazer. Então Ele te capacita a fazer. E aí então, Ele diz assim, qual que é a escolha? É a escolha entre a vida e a morte. Mas não só isso, a mesma palavra aparece lá em Josué 24, que diz assim: porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhei. Aí ele está dizendo, escolhei os deuses, os pagãos, escolheu Deus. Eu e a minha casa escolheremos e serviremos ao Senhor. As nossas escolhas diárias é a escolha entre servir e viver para Deus ou não viver. É isso aqui. É esse tipo de escolha. E a gente precisa entender isso. É interessante que a palavra eu me apego aos teus mandamentos é a mesma palavra que aparece em Gênesis 2:24, quando o texto diz lá, o homem deixará pai e mãe e se unirá. Essa palavra, unirá, é a mesma palavra que é traduzida aqui por me apego ou se unirá. É a mesma palavra no hebraico. Então, a decisão é alguma coisa que se une ao centro da sua vida. Essa decisão é algo que toma as estruturas do seu ser de uma tal maneira que quando você escolhe, a sua escolha não é mais uma decisão.
A sua escolha é o que você é. Você se tornou um com a sua escolha. É esse tipo de escolha. Eu me apego à tua palavra, é que agora ela é minha. É minha. Quando eu quero obedecer, eu não estou mais preocupado com alguma coisa fora de mim, externa a mim, uma ordem de Deus sobre a minha vida que me traz pesar. Não é mais isso. Agora, o mandamento sou eu quero. Eu me apeguei, ela está nas minhas entranhas. Eu posso até desobedecer, mas vai me fazer mal. Eu posso até pecar, mas vai me corroer, se eu for cristão, tá? Eu posso até fazer coisa errada, mas eu não vou ter paz. Porque o cristianismo não é mais alguma coisa que eu faço. O cristianismo diz respeito a alguém que eu me tornei. Nova criatura, nova natureza, um novo ser, um relacionamento com Deus, uma vida nova. Ele mudou quem eu sou, por isso as escolhas, elas agora não brotam mais da Escritura, porque a Escritura está em mim. A lei está no meu coração, ela foi inscrita, ela foi gravada, ela foi colocada dentro de mim. Com ela o Espírito Santo que me capacita, me dá força. E quando eu faço uma escolha, eu tenho que fazer essa escolha com planejamento, com pensamento. Por quê? Porque ela traz implicações profundas para a minha vida, que naturalmente eu teria dificuldade de fazer. Por isso que a vida cristã, ela não é natural. Ela não é natural. Você foi chamado para fazer coisas que você não quer. E é interessante que a palavra percorrer é a mesma palavra que aparece lá em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão. É isso. Você vai correr para andar no caminho do Senhor. Você não vai ter enfado. Você não vai se cansar. É verdade que você vai se cansar, mas a Bíblia diz que quando você se cansar, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Ou seja, o Senhor vai renovar você diariamente para você fazer o que você tem que fazer. E não importa quão difícil seja o que você tem que fazer, se você tiver que fazer, o poder do Deus eterno, o Deus eterno estará com você. Ele vai te fortalecer, Ele vai colocar na sua mente previsão, planejamento. Não significa que, inclusive, eu saiba o que fazer. Por exemplo, eu tomei uma decisão há mais ou menos, Deus tenha misericórdia de mim, se eu errar aqui, há uns 40 anos atrás, quando eu casei com a Carmen. Errei? Misericórdia, eu nunca acerto. Quantos anos? 39. Eu fiz uma promessa no altar, né? Que você conhece, né? Prometo te amar, alegria, tristeza, saúde. Graças a Deus essa parte ficou com a Carmen, né? Quando eu fiquei doente, ela que teve que cuidar de mim, naquelas condições mais terríveis possível, né? Porque eu vou te falar, um homem dependendo dos outros para tomar banho, para ir no banheiro, no banheiro não, né? Porque o banheiro era fralda, né? É um negócio assim, né? Mas a saúde, né? Eu prometi fazer isso. Porque assim, crente não é alguém que tem consciência de todas as implicações das suas promessas. Mas ele é alguém que tem palavra. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou fazer isso porque eu sou homem. Um homem nascido de novo. É homem aqui genérico, tá? Você está entendendo, né? Homem nascido de novo. Eu sei que o meu Deus que me chamou, Ele vai me dar graça para fazer o que eu tenho que fazer. Agora, eu nem sempre fiz o que eu tinha que fazer. Mas não importa. Porque todas as vezes que eu fiz no meu casamento, com os meus filhos, com a igreja, com os meus amigos, o que eu não deveria fazer, eu voltei atrás, me humilhei, chorei, pedi perdão e retomei a caminhada. Porque a minha palavra para Deus é essa: eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja e o que o Senhor me capacitou a ser. Decisão
envolve isso. Quando você toma uma decisão, você precisa pensar, não humanamente, porque se você pensar humanamente, você vai ter problema. Mas assim, eu vou ter que amar essa mulher quando ela tiver de TPM. Eu vou ter que amar essa mulher quando ela estiver triste. Eu vou ter que amar essa mulher quando ela estiver doente. Eu vou ter que amar essa mulher quando ela quiser mandar em mim e ela tenta, eu não deixo. Eu vou ter que amar essa mulher nos momentos difíceis. Eu vou ter que amar essa mulher em todo o tempo. Ou então, eu sei o que eu estou escolhendo. Eu tenho consciência que isso vai me levar a dores, vai me levar a ter que trabalhar muito para sustentar a minha casa, vai me levar a me reorganizar, a me reconstruir, a mudar quem eu sou, porque eu sempre fui uma pessoa complicada. Eu sou uma pessoa melhor por causa dela. Eu tive que começar a sofrer transformações, mudanças, e eu entendia que a minha decisão teria implicações para o resto da minha vida. As escolhas que nós fazemos como cristãos é esse tipo de escolha, é sempre esse tipo de escolha, planejada e com previsão. Então assim, quem aqui está fazendo faculdade agora? Levanta a mão. Legal. Quem já fez? Levanta a mão. Deus abençoe. Quem não fez, vai fazer, em nome de Jesus. Quando você decidiu fazer faculdade, você falou assim, né? É o seguinte, eu vou fazer faculdade. E foi lá e não pensou em nada, foi assim? Foi assim? Quando eu fiz as duas faculdades, eu disse para mim mesmo, eu vou ter que abrir mão de prazer, eu vou dormir menos, eu vou sair menos com os meus amigos, eu vou me cansar mais, eu vou ficar estressado, eu vou ter vontade de desistir, tem matérias que eu tenho dificuldade, aquilo vai ser penoso para mim, eu vou me sentir incompetente, eu vou me sentir inferior, mas eu sei que para cada situação difícil que eu enfrentar, Deus me capacitará. Eu não tenho os recursos ainda, eu não tenho os repertórios ainda, mas eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver. Vou enfrentar porque Deus me capacita. Agora, se a sua decisão não foi assim para qualquer coisa na vida, você vai fazer o que um pastor aqui de Maringá fez, que eu conheci. Casou, aliás, segundo casamento, 40 e poucos anos. Um dia ele chegou para a mulher e falou assim, vai lá visitar sua mãe, menos de um ano de casamento. Vai lá visitar sua mãe. Vai lá, a menina morava na casa dos pais, uma menina que tinha namorado muito pouco. E ela foi. E quando ela chegou lá, ele mandou um e-mail, estou dizendo para você não voltar mais, estou pedindo o divórcio. Assim. Assim. Sabe por quê? Porque esse tipo de decisão é decisão de gente que não pensa o que faz. Gente que se ilude com o mundo, achando que a vida é simples, que o mundo é simples. Eu tenho tanta afinidade com ela, o meu casamento vai ser uma bênção. Não vai ser. Não vai ser. Vai ser muito difícil. Ele vai dar certo, se vocês dois forem cristãos, ele vai dar certo, e vai ser uma bênção. Mas para ajustar, vocês vão ter que sofrer, se adaptar, pedir perdão, e se humilhar, e depois pedir perdão de novo. E se você não entendeu que as decisões da vida cristã são assim, a gente vai continuar decidindo como a gente faz aqui no culto. Não é legal? Eu prego assim, eu estou chamando você para ter uma vida de serviço, dedicação, você se envolver com a igreja, ser fiel nas contribuições, viver relacionamentos profícuos, saudáveis. Aí eu faço um apelo, um monte de gente levanta a mão. E durante a semana a vida segue exatamente como vinha. Por quê? Porque é decisão emocional. Sabe, fica no calor de uma pregação eloquente, de um louvor, que louvor é bênção, né? Mas fica motivada, fica emocionalmente sensível, aí começa a dizer que vai fazer isso, vou perdoar fulano, vou perdoar cicrano, amanhã eu vou fazer isso, vou orar, vou ler a Bíblia, e a semana entra e não faz nada. Eu não vou nem falar de dieta, tá? E nem de atividade física.
né? Não vou falar sobre isso. Porque assim, decisão, ela é isso, eu tenho que pensar. Ó Deus, eu decidi seguir o Senhor. A palavra do Senhor diz que eu fui capacitado a seguir o Senhor, que eu tenho graça para seguir, mas eu sei o que eu vou ter que fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 3 anos. Eu sei. Eu vou me preparar para isso. E eu não vou me preocupar, por quê? Porque eu vou lutar, porque o Senhor vai me dar graça para lutar. É por isso que eu entrei numa enrascada agora, né? Vou fazer mestrado. Eu falo assim, com 62 anos, por que vai mexer com esse negócio? Né? Eu já tive alguns partos só para entregar o pré-projeto. Alguns partos. Né? Porque assim, aí começa aquela sensação de incapacidade, não dou conta, Senhor. E aí você fala, cara, ó, calma, o Senhor é contigo, respira, para de pensar com essas categorias adoecidas, disfuncionais. Você vai aprender, você vai com calma. Aí você pensa, eu sei, é isso mesmo. É assim que a gente toma uma decisão. E por que assim? Porque essas decisões aqui do texto, elas são profundamente comprometedoras e abrangentes. Olha o que ele diz. Vem comigo aí. Ele diz que essas decisões vão exigir que nós andemos em comunhão diária com Deus. Ele diz assim, ensina-me, dá-me entendimento, guia-me. Ou seja, eu vou ter que andar com Deus. Eu vou ter que andar com Deus o tempo inteiro. Mas não só isso, olha o que ele diz. Versículo 33, vai exigir o envolvimento de todos os aspectos da sua existência. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Ou seja, esse chamado é um chamado que vai envolver você. Não é uma parte da sua vida. Não é a vida financeira. Não é a vida, o descanso. Não é o seu... Vai chamar você para colocar toda a sua vida sob o controle e a direção de Deus para fazer em tudo, de todo o coração, o que Deus quer. Então ele vai chamar você para cura, por exemplo, emocional. Gente, todo mundo aqui é doente, eu sou doente, temos problemas emocionais sérios, e não tem problema nenhum com isso. E olha, oração não resolve esses problemas, tá? Não resolve. Para você ser curado, você precisa procurar psiquiatra e terapeuta. Porque pessoas doentes construíram um padrão disfuncional. Pensam da mesma maneira, se comportam da mesma maneira. Isso está enraizado em estruturas químicas, fisiológicas, nas estruturas emocionais, está enraizado no pensamento, está armazenado. Isso tem padrões de comportamento. E daí você fala assim, começa a orar, e você acha que o Senhor vai curar isso sem a sua ajuda, sem você atuar para fazer essas mudanças. Não vai acontecer. O chamado vai exigir de você, e você vai querer, né? A ministração não vai ser um peso para você, porque você quer isso. E a palavra vai clarear para você os caminhos. É de todo o coração, é integralmente. Minha vida financeira, meu descanso, meus relacionamentos, meus sonhos, o meu andar, o meu pensar, o meu falar, tudo na minha vida vai ser comprometido. Essa decisão, ela é comprometedora e abrangente, ela compromete tudo e ela abarca tudo na minha vida. E olha só o que ele diz ainda, vai implicar em obediência para toda a vida. Versículo 33, ensina-me os teus decretos e eu os seguirei até amanhã. É isso que está aí? Até o fim da sua vida. É isso. Eu sei que eu vou estar lá com 140 anos, e vou estar dizendo, Senhor, é aqui que eu quero te obedecer. Não importa se vai ser 90, se vai ser 80, se vai ser 50, mas vai ser até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Olha o que ele diz. E ele vai dizer também, que vai requerer que a gente aprenda a viver de uma maneira diferente, porque ensina-me, dá-me entendimento, guia-me. Presta atenção, o chamado de Deus é diferente de tudo aquilo que você está acostumado a fazer.
É diferente, inclusive, do que eu gosto de fazer. É diferente, inclusive, do que o meu coração faz naturalmente. Você vai ter que aprender. Aprender. Vai ter que aprender a pedir perdão. Olha, é uma coisa impressionante. Eu já conversei com vários casais aqui. Alguns homens diziam o seguinte das suas mulheres: pastor, a minha mulher não pede perdão quando ela erra comigo. Se não pede perdão para o marido, como é que vai fazer isso? Mas também tem mulheres que falam do marido: pastor, meu marido não pede perdão. Por quê? Porque ninguém gosta de fazer isso. Pedir perdão é uma coisa chata. Sabe, é uma coisa que me humilha, que me faz... eu tenho uma sensação de pequenez. Eu tenho uma sensação ruim, mas a Bíblia fala que eu vou aprender a ser uma pessoa diferente. Agora não é aprender a obedecer coisas diferentes. Não tem a ver com um código de conduta, tem a ver com quem você se tornou. O Senhor está ensinando você a ser alguém diferente. E aí você vai ter que falar: Senhor, me ajuda, me ensina, guia-me pelos teus caminhos, me dá entendimento, porque a maioria das coisas eu até sei o que fazer, mas não sou capaz de fazer. E algumas eu não sei como fazer, não tenho entendimento. Você vai ter que aprender. Aprender. E para aprender, isso vai exigir de você humildade. Vai exigir de você que você se coloque diante do Senhor. Por último, são decisões que envolvem pensamento e planejamento, comprometedor e abrangente, que vai tomar toda a minha vida e vai exigir que eu faça de todo o coração. É por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor de todo o coração. Obediência, se não for dessa maneira, ela não funciona. Não funciona. Ou você rende tudo para o Senhor, ou você vai continuar vivendo uma vida irregular, inconstante, que oscila, de altos e baixos, o tempo inteiro. Consagração é uma decisão. Escolha. Escolha. Por último, ela é profundamente consciente e dependente. Eu poderia dizer que ela é profundamente consciente. O texto, ele vai dizer 3 coisas que mostram essa ideia de que nós somos chamados para tomar decisões absolutamente conscientes. Primeiro, o texto vai dizer: é uma escolha para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus radicalmente, por toda a vida, de todo o coração. Escolha o caminho, decido-me pelos teus juízos, aos teus mandamentos me apego, percorrerei, ensina-me, guia-me, inclina. Ou seja, todo o texto é um chamado para você tomar consciência do que é essa escolha que nós fazemos. É uma escolha consciente. Eu sei que Deus me chamou para viver para Ele incondicionalmente, e que isso tem um preço, e que eu fui capacitado a pagar esse preço todos os dias, e eu sei que parte deste preço traz uma porção significativa de sofrimento. Quem quer ter filhos aí, que não casou, ou está casado e não tem, deseja ter, levanta a mão. Quer ter filhos? Benção. Quem já tem, levanta a mão também. O que você achava quando disse: vou ter um filho? Você só pensava naquela coisinha gostosa, né? Aquela perninha, aqueles dedinhos, né? Aquela bochechinha. Quando ele começa a falar vovô, porque vai ser a primeira palavra que ele vai falar, vovô. Vovô, você fala: nossa, né? Então, você se preparou para as noites sem dormir? Pois é. Eu lembro até hoje, eu não vou falar que foi a Thalita, porque ela está aqui. Então não vou dizer que foi ela. Mas assim, eram noites, meus irmãos. Tinha uma goela
tinha uma goela, noites. E aí eu dizia, Carmen, não aguento mais, Carmen. Acorda, Carmen. Na verdade era o contrário, né? Ela que tinha que me chamar, eu estava lá roncando, né? Mas teve noite que, assim... E quando se machuca, gente? Eu lembro, né, acho que foi o Felipe, tinha acho que um aninho, né? Caiu estava lá com o Jaime e Adriano num retiro. Foi um machado ou uma foice? O Felipe foi e o Rafa foi o dedo, né? Gente, para o pai isso, o pai e a mãe, é assim, pode ser um cortinho de nada, é um desespero. Noites mal dormidas, aí você fala assim, eu não vejo a hora que eles cresçam e se tornam adolescentes. Você não veja a hora, Senhor, que eu não preciso mais trocar fralda, que eles cresçam, aí ele sai 1h da manhã, e aí você fala assim, meu Deus, essa hora eu estava voltando para casa quando eu tinha 40 anos, 30 anos, entendeu? Aí você fala, não acaba. A gente não entende as escolhas que a gente faz. É curioso que nós nos iludimos. A Bíblia não ilude ninguém. É interessante isso, né? A gente segue a Jesus e pensa assim, agora vai ser uma bênção. Eu vou prosperar, nunca mais vou ficar doente. Nossa, Deus vai abrir os caminhos, vou passar na faculdade, vou arrumar um emprego, né? A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Não, pastor, isso aí não me falaram quando eu me converti. Pois é. Na verdade, se você ler a Bíblia não mascara a vida. A Bíblia fala que a vida é difícil. Tudo na vida é muito difícil. Ela diz que o Deus que te colocou nesse mundo de dificuldade, Ele vai ser o Emanuel. Ele vai ser com você, Ele vai te consolar, Ele vai te capacitar, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te dar ousadia, Ele vai fortalecer a sua fé, e você vai correr, vai caminhar e não vai se cansar, porque Ele vai restaurar você, mas você vai enfrentar dores e problemas. É esse tipo, é uma escolha, é consciência de que eu fui chamado para viver uma vida que vai me colocar o tempo inteiro em encruzilhadas. Segundo, ele vai dizer que é uma consciência que envolve uma noção de que nós não conseguimos vencer por causa da nossa natureza pecaminosa. Olha o que ele diz no versículo 36 e 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Por quê? Porque o seu coração, ele é inclinado não para obedecer, para a desobediência e para a cobiça e para as coisas vãs, como diz o versículo 37. Desvia os meus olhos para que eu não veja as coisas inúteis, as vaidades. É consciência de que eu não dou conta de viver o que Deus quer que eu viva. Eu não dou conta. Ninguém dá, tá? Nem eu, nem você. Mas Ele te deu tudo que você precisa para você viver o que você tem que viver. Ele te deu força, Ele te deu desejo, Ele te deu poder, Ele energiza a sua vontade, Ele te dá inclusive as razões, Ele te ensina o porquê, por que eu tenho que mudar, por que eu tenho que fazer isso, o Senhor te ensina. A Bíblia faz a gente pensar, planejar. Então eu digo, ninguém aqui tem consciência, precisa ter consciência, que se você não decidir na sua vida, diariamente, depender de Deus, não vai dar certo. Pode escrever aí, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que a vida exige de mim, de você, os relacionamentos, é contraproducente, é contra mim, é contra você, é contra o que tem de natural dentro de você. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode acreditar. Você precisa da graça de Deus. Você precisa se submeter ao Senhor e deixar que o Senhor te ajude a vencer o que você não consegue. E por último, ele diz que é uma consciência que envolve
uma total dependência do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 37. Vivifica-me. Torna-me uma pessoa viva. Vida espiritual. Olha o que ele diz no versículo 38. Confirma ao teu servo a tua promessa. Deus, eu já sei que o Senhor diz para mim que eu tenho o recurso do Senhor para vencer. Mas eu vou caminhar e eu vou esquecer disso. Confirma no meu coração isso. Porque é a promessa que o Senhor faz para todos aqueles que temem ao Senhor. Confirma, Senhor. É consciência da dependência de Deus. Você e eu não podemos dar nenhum passo. Nenhum passo. Sem a graça de Deus. Então assim, não se iluda com a sua nobreza e não se iluda com a nobreza dos outros. Não se iluda. Eu já falei para vocês que quando eu casei eu me achava um santo, um anjo. Uma semana depois eu já descobri que eu era um demônio. Porque, gente, a vida, as tensões, revelam para você coisas que nem você conhecia. É loucura isso. Eu me achava um homem, eu estou pronto para casar. Não, eu não vou fazer isso. Menos de uma semana de casamento, já queria bater na Carmen. Ela mereceu, inclusive. Isso não é brincadeira. Eu cheguei a quebrar um sofá, quase quebrar um sofá. Eu saí quebrando as coisas dentro de casa. Uma semana, um pouquinho mais, né? Pois é, foi a única vez também, tá? Por quê? Porque eu descobri que aqui em mim, na minha natureza pecaminosa, não habita bem algum. Não é no ser humano, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem bom, mas o ser humano caiu e ele tem uma natureza egocêntrica. Não dá certo. Não dá certo. Aí, qual é a consciência? Você é chamado para viver uma vida que você não consegue? Você é chamado para tomar consciência de que você não dá conta de fazer, de viver, você não dá conta. E você tem que ter consciência que você depende de Deus. Essas três coisas precisam estar na sua mente o tempo inteiro. Porque isso aqui é o resumo da mensagem de hoje. Resumo. E minha oração hoje, chamar o grupo de louvor, nós vamos ter ceia, chamar também os diáconos. Mas a minha oração hoje é que você entenda que Deus está chamando você. Se você é cristão, Deus diz uma coisa para você. Ou você decide viver esse negócio sem brincar, ou você escolhe viver desse jeito e sofrer. E um sofrimento que vai dar ruim, que não vai mudar a sua vida, que vai trazer sofrimento. Mais sofrimento. Então assim, o caminho é o caminho da graça. Eu não dou conta, eu não consigo, eu sou mal, mas há um Deus em mim que me ajuda, que me dá graça, que me fortalece, eu me submeto a Ele. E na força dele eu vou vencer. No poder do Espírito eu vou ser quem eu não consigo ser. Porque não sou eu só quero. A força vem de Deus. Mas são escolhas. Escolhas que vão dizer para você, você escolheu, bom, amanhã, talvez Deus chame você para, ao invés de se aproximar da sua esposa por engate, né, na cama à noite, brigou, aí à noite vai se aproximando, né? Não fala nada, vai se aproximar, ficou tudo bem. Não, você vai falar assim, vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão, vou dizer, eu errei, me perdoa. Como é difícil? Diga, amor, eu errei, me perdoa. Diga, coloque um propósito no coração e diga assim, e Deus vai me dar graça. Porque se Deus não tem poder para fazer você fazer isso, que Deus é esse? Se você tem medo de estudar, fazer uma faculdade, passar em concurso, eu quero dizer para você, faça, vai estudar. Se você não consegue aprender algumas coisas, faça que nem eu. Eu tinha um sério problema com a tal da anatomia, mexer em cadáveres. Fui lá mexer em cadáveres, né? Terrível, e pior, a matéria sobre isso. Gente, eu falei, eu vou reprovar.
Aí Deus falou, não vai reprovar. Procura alguém para ensinar. Aí fui para um, não conseguia aprender. Sabia muito, mas não sabia ensinar. Fui para outro, também não conseguia. Aí achei alguém lá na faculdade que sabia e conseguia chegar no meu nível. Eu aprendi. Coisa louca. Uma matéria extremamente difícil, eu aprendi. Por quê? Eu acredito que Deus me deu humildade, mas também, Paulo, não existe problemas que não possam ser resolvidos. Vai na fé. Eu desafio você. Não tenha medo. Não estou falando que você seja imprudente, não. Vai estudar, vai trabalhar muito. Mas encare os desafios da vida. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Não importa como o casamento está. Creia que o Deus que está com você é um Deus tremendo, que vai te ajudar a fazer coisas que você não consegue. Você vai se render a Ele e vai dizer assim, eu sinto que não dá, eu não tenho o hábito de fazer, mas eu vou me arrebentando, eu vou me rasgando por dentro, mas eu vou lá e vou pedir perdão, seja lá o que for que você tenha que fazer. Nós vamos orar ainda. Eu quero dizer que quem é convidado para participar da ceia? Você acredita em Deus? Entregou a sua vida a Jesus? E você teve uma experiência com Ele? Está em comunhão com uma comunidade que vive de acordo com as Escrituras? Na sua cabeça você tem uma comunidade? Porque a Bíblia fala que é para comunidade. Aceitou Jesus, está em comunhão com a comunidade de Cristo, você é nosso convidado. Então, receba os elementos e aguarde para fazermos isso juntos. É isso aqui, eu faço porque Ele me deu um novo coração. É isso. O cristão tem um novo coração, novas disposições, novas inclinações, novos desejos. Ele me deu um novo coração. E eu escolho porque eu quero. E eu quero porque Ele me deu desejo de querer, compreensão que me motiva a querer e força para fazer o que eu quero. Decisões. O Senhor chama você para se comprometer com todo o seu coração e para sempre. Ele chama você para render a sua vida toda, para servi-lo até o fim, integralmente, mente, alma e coração. No trabalho, na família, no lazer, onde quer que você esteja, você é uma nova criatura chamada para encruzilhadas que levarão você a tomar decisão. Por isso a Bíblia fala, escolhe a vida e vive. Escolhe a vida e viva. Escolha o caminho da vida. Renda-se ao Senhor. Confie no Senhor sobre a sua vida afetiva, profissional, familiar. E se comprometa com todas as suas forças a fazer o que for necessário. Pedir perdão, se humilhar, aprender o que você não sabe fazer. Se comprometa. Decida sob a perspectiva deste salmo.
Ele te deu um novo coração. O Senhor nos deu um novo coração. Fecha os seus olhos. É só para você não desviar a atenção. Não tem nada de espiritual em fechar os olhos. É para você se concentrar na sua oração e em Deus. Ouça o Espírito falar com você. O Espírito Santo diz: eu transformei você, fiz de você uma nova criatura. Eu coloquei em você desejos, vontades, coloquei em você a minha palavra, o meu Espírito Santo. Dei para você a Escritura, dei a comunidade, dei profetas, pastores e mestres para te ensinar, para você crescer. E hoje, mais uma vez, você está numa encruzilhada. O chamado é: escolha a vida. Escolha a vida. Escolha se comprometer radicalmente com toda a estrutura do seu ser, com o centro da sua vontade, a sua mente, a sua alma, o seu coração, o seu futuro, o seu ontem, o seu hoje, o seu amanhã. Toda a sua vida. Escolhe. E coloque a sua vida na dependência do Senhor. Experimente o poder de Deus em nome de Jesus. Se você entendeu, faça essa oração. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Nós escolhemos a vida mais uma vez. Escolhemos o Senhor. Que bênção. E vamos continuar escolhendo a vida todos os dias, com planejamento, com previsão, consciência das lutas, dos labores, das dificuldades. Escolhemos o Senhor, porque escolhemos a vida, em nome de Jesus. Há alguém que se encontra de acordo com as características aqui mencionadas, que não tenha sido um dos elementos? Opa! Pois é, ainda bem que vocês sabem que o pastor de vocês é TDAH, né? Aqui também? Ok. Quando eu falo que o meu TDAH é violento, o pessoal acha que eu estou brincando, né? Eu estou careca assim por causa do meu TDAH, tá? Eu sentei para cortar o cabelo, todo agitado, coloquei o pente caiu, fez um caminho de rato. Agora eu vou cortar tudo. É isso aí, meu TDAH. Mais alguém? Senhor, o pão é símbolo da entrega, é símbolo da vida, das escolhas que o Senhor fez por nós, nos capacitando a fazer escolhas que sejam vida para nós. Na cruz nós encontramos a vida, entendemos por que devemos fazer o que fazemos. Obrigado, Senhor. Nós sabemos por que lutamos, sabemos por que batalhamos, sabemos por que renunciamos, sabemos por que dizemos sim e por que dizemos não. Temos motivos e razões. Obrigado. E a cruz nos lembra o nosso chamado, todo o recurso derramado a partir da cruz, poder para viver vida abundante. Obrigado, Senhor, pelo pão. Comamos o pão em memória do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor.
cálice, símbolo do sangue derramado por nós. Nos traz à memória que nós fomos salvos, Pai. É tão tremendo que há 2000 anos, quando o Senhor bradou do alto do madeiro, está consumado. O meu nome estava ali, escrito no teu coração, o nome dos meus irmãos. Está consumado. A vida da humanidade está resolvida. O Senhor trouxe vida, aleluia. O sangue derramado é vida sobre nós, a nosso favor. Garantiu o derramamento incondicional do Espírito sobre todos. Obrigado, Senhor. Abre o nosso coração, os nossos olhos, para entendermos que no Senhor nós podemos escolher o que temos que fazer e fazer o que escolhemos pelo Teu poder, pela Tua graça. Que nós seremos o que o Senhor deseja que sejamos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Consagramos o cálice, em nome de Jesus. Tomemos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, porque ainda na cruz o Senhor livrou de mim, o Senhor livrou da humanidade, Deus. E o Senhor deu a vida por nós, meu Deus. Obrigado, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Jesus, Espírito Santo de Deus. Ó Deus. Nos ajuda cada dia a nos glorificar o teu santo nome. Ó Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos testemunhar aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Senhor. Que nós viremos ser uma árvore frutífera, Senhor. Ó Deus. Que venha dar luz aonde nós colocar as plantas dos nossos pés. Nós queremos te servir, Que Senhor. nós venhamos, Senhor, ser sal. Ó Deus. Que nós venhamos ser luz, meu Deus, em Ó Deus. nome de Jesus. Em nome do Senhor. Usa as nossas vidas, Ó Espírito. usa as nossas A vidas. glória do teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, coloque em nosso coração cada dia, Pai, desejo de estar na Tua presença. Ó Senhor. Abre os nossos olhos, Abre os nossos olhos, Senhor. Ó Deus. Senhor, que a gente possa enxergar toda a beleza, a grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Nós não damos conta. Dá-nos um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor. Ensina-nos a adorar de acordo com a Tua vontade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Mas nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai. E eu te peço, Ó Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, terminar. O grupo vai continuar cantando. Eu quero terminar desejando para você, meu irmão, sabedoria, entendimento. Que a oração do salmista seja a sua oração. Dá-me entendimento, dá-me sabedoria, guia-me, ensina-me. O Senhor vai te ensinar. Que a graça do Senhor, o amor extraordinário de Deus, as consolações e o poder do Espírito sejam conosco agora e para sempre.